Vamos seguir aqui com a nossa pequena série sobre os conceitos platônicos. Hoje eu quero falar de conhecimento verdadeiro versus opinião. Eu acho bem interessante a gente estar colocando, porque a gente tem visto muito isso hoje. Não é verdade? A gente vê muita gente falando muita coisa, colocando as suas próprias opiniões, mas, gente, elas se esquecem que existe uma coisa chamada verdade, né? E vamos ver o que Platão diz pra gente a respeito do conhecimento verdadeiro versus opinião. Começa que ele diz que o homem, quando começa a emitir suas opiniões, colocando aquilo como, né, é isso é o certo e ponto, ele perdeu ali o amor dele à verdade, tá? Ele já não caminha mais de mãos dadas com a verdade. E infelizmente é muito comum nós vermos isso, né, nos dias atuais. Um exemplo, política. Gente, as pessoas têm as opiniões delas a respeito dessa ou daquela ideologia, sabe? E elas não param para pensar que existe uma verdade, que fatos são fatos, contra fatos não há argumentos, e eles não podem ser mudados, porque ela pensa diferente, tá? Tem uma história que conta aqueles fatos. Então elas também não vão mudar o rumo da história porque elas querem que seja assim ou porque elas querem que seja daquele jeito. Falta de amor à verdade. Sabe, eu canso de ver isso. Facebook, especialmente. A pessoa fala, ai, tal partido é assassino. Gente, como assim? Né? Será que ela parou para buscar a verdade realmente por trás daquela ideologia? Sabe? Não, mas ela quer acreditar nisso. Ela quer acreditar que é daquela forma. Ela quer acreditar que aquela ideologia não é boa. Ela quer acreditar que aquele conceito não funciona. Mas a verdade é a verdade. E a gente não consegue modificar isso. Então eu noto que o que as pessoas buscam hoje? Estar confortáveis psicologicamente. Gente, o ser humano, mas ele é tão sossegado, ele é tão acomodado, que ele não quer nem que incomoda o psicológico dele. Ele fala, ai, deixa eu tranquilo aqui com o que eu penso, do jeito que eu penso, da forma que eu penso que tá bom. Pra que eu vou pensar mais? Pra que eu vou mudar? Pra que eu vou ter trabalho? É mais fácil dizer para aqui que é assim, pôr minha opinião, colocar isso como verdade e acabou. Ele quer ficar psicologicamente confortável. Clássico, típico do ser humano estacionário, né? Que se recusa a crescer buscando a realidade das coisas, a verdade das coisas. Gente, não é assim que funciona. Não é verdade? Platão diz que essa perda da busca da verdade desumaniza o homem, porque faz dele um adestrador, porque ele passa a se tornar um formador de opinião e de cultura, o que é pior. Ele adestra pessoas muitas vezes. Se ele, sabe, se aquilo chega numa pessoa mais desavisada, gente, acabou. Ele adestra. E Platão é curioso que ele, dentro desse conceito de o conhecimento verdadeiro versus opinião, ele coloca algumas classes, né? De pessoas que lidam com a verdade
de forma diferente. Então, eu anotei aqui e vou colocar para vocês. Gente, lembrando que é só um resumo mesmo, porque é muita coisa, tá? Se eu fosse falar conceito a conceito aqui, pormenorizadamente, cada vídeo daria aí, em média, 1 hora, no mínimo, tá? Então, eu fiz um resumo bem resumidinho mesmo, só pra gente entender, né? Ali, de modo bem raso mesmo, cada conceito. Mas o importante é a gente ter uma noção do que Platão está querendo dizer ali pra gente. Então, olha, nessas classes de pessoas que lidam, né, de forma diferente com a verdade, a primeira é a eicásia. A eicásia, geralmente, é aquele tipo de pessoa que quando você... ela vai conforme o vento, né? Se você dá uma opinião, ela fala, ah, tá certo, é isso. Aí, dali 5 minutos, você muda a sua opinião, ela fala, ah, tá bom, é isso mesmo. Isso quando ela não diz assim, né? Ah, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Na verdade, é aquela pessoa que só conjectura, mas ela conjectura com a cabeça dos outros, tá? Ela é incapaz de formar uma opinião própria. Então, quantas opiniões você emitir para ela, ela vai concordando com uma a uma, né? Ou ela não concorda com nenhuma, porque, como eu disse, não sei, não quero saber, não tenho raiva de quem sabe, entendeu? E por aí vai. Péssimo. Péssima conselheira, né? Não ser um formador aí dos próprios pensamentos, na verdade, não ter a capacidade de elaborar as próprias ideias, gente, isso é triste, tá? É uma coisa que a gente tem que trabalhar muito em nós, aprender a pensarmos, né, por nós mesmos, rever nossos conceitos, nossos pré-conceitos, quebrar na medida do possível o máximo de paradigmas que nós pudermos, não é isso? E olhar para todas aquelas coisas que nós habitualmente não olhamos. É assim né, que a gente começa a formar os nossos próprios pensamentos. Então, não queira ser icásia, o tipo de pessoa icásia, tá? Aquela pessoa que, né, quantas opiniões você emitir para ela, ela vai dizer, não, é isso mesmo, tá bom, tá certo. Às vezes uma mesma pessoa muda infinitas vezes de opinião e ela sai concordando com tudo. Também está dentro daquela questão do psicologicamente confortável, não é verdade? Ela não quer ter, né, trabalho para pensar, nem sentir dor, nem alegria, nem nada com aquilo, do jeito que tá bom. A próxima é a pistes, que é a crença. É quando a pessoa, ela toma um conjunto de opiniões como definitivamente verdadeiro e não questiona. É complicado também, não é verdade? É um pouquinho melhor que a icásia. Porque a icásia, né? O que vier, ela tá ali ao sabor do vento, né? A mente dela é um barco à deriva, não é isso? Para onde for, tá bom. Para onde o vento levar, não é isso? Já a pistes, não. A pistes já é mais segura de si. Não, eu tenho minha opinião, né? Que é a crença. E é isso. Mas eu não questiono. Tá aí outro perigo. Por isso é dado o nome de crença. Pelo perigo de você enxergar uma única coisa, né? De você não ampliar a sua visão, o seu pensamento, a sua mente, não enxergar além. Gente, como é que a gente vive num mundo tão louco como o nosso e você, sabe, limita a sua visão e fala, é isso, só isso, ponto, e não questiona? Como é? Gente, eu não consigo.
conceber na minha cabeça um ser humano que não questiona. Sabe, não sei se é porque eu pergunto demais as coisas, eu questiono demais, eu me questiono, eu questiono as pessoas, eu questiono Deus, eu questiono a vida. Eu tenho um caderno aqui que tem umas 50 cartas para Deus, só de pergunta. E sabe que eu fui encontrando as respostas para cada uma delas? A própria vida em si foi me guiando, foi me direcionando. Porque o primeiro passo eu tomei, foi questionar, né? Eu também tinha lá as minhas crenças. Mas aí, à medida que as coisas foram acontecendo na minha vida e elas fugiam totalmente do padrão daquelas crenças, eu falei, opa, pera lá, não, alguma coisa está errado. Porque eu penso assim, a vida está dizendo para mim o contrário? Não, então tem alguma coisa errada aí, né? Ou eu tô fora do contexto, ou é a vida que tá fora do contexto. E ela não tá. Ela não tá. Né? Ela faz tudo bonitinho, direitinho. Ela é muito perfeitinha nessa questão. Por ser pedagógica, na verdade. Porque ela tem lá as nossas, né, as lições para nos ensinar. Então ela não falha. Então quem tá aí fora do contexto sou eu. Deixa eu abrir. Deixa eu ampliar, peraí. Deixa eu procurar mais espaço, que ficou estreito agora. E quando você procura mais espaço, quanto mais você procura, mais você encontra. E mais você aprende. Gente, muito cuidado com quem é pistes, com quem é crença pura e não questiona. Muito cuidado. A vida é muito maior, mas ela é muito maior do que esse apanhado, essa meia dúzia de ideias que você tem como certo, como verdade absoluta aí na sua cabeça, né? Será que o que você chama de verdade absoluta não são só pontos de vista diferentes? Você já parou para pensar que para o padre a verdade que ele prega é a verdade absoluta? Você já parou para pensar que para o rabino a verdade que ele prega é a verdade absoluta? Assim como o pastor, a verdade que ele prega é absoluta? O Pai de Santo, a verdade que ele prega para ele é absoluta. É todo mundo com a verdade absoluta? Dentro de situações tão distintas, tão diferentes umas das outras? Cadê a verdade absoluta? Não tem, não. Tem pontos de vista diferentes. Então, gente, vamos ampliar a visão, né? Espero que a vida ensine para você, como ensinou para mim, que não é porque você acredita aí na sua cabeça que as coisas realmente têm que ser daquela forma, tá? A vida é muito maior. Gente, vamos pensar, tá bom? Vamos lá. A próxima é a dianoia. Dianoia é a verdade deduzida. Né? A verdade deduzida, a gente já consegue ela através da razão, não é isso? Você deduz. Porque a verdade, você sabe que não tem outro caminho. Então a razão ajuda você a chegar nela, porque não tem. O que é, é. E se você usa a lógica, a razão, você vai chegar na verdade deduzida. Certo? E se você tem uma razão descontaminada, você acaba chegando aí em várias verdades ao longo da sua vida. Porque você vai olhar para alguma coisa e você vai olhar para ela com muitos olhos.
Porque a sua razão descontaminada te permite enxergar, ir além, né? Ver além. Sabe uma frase que eu acho muito interessante, que é de Sir Isaac Newton, que ele diz que se ele viu longe, é porque ele estava sobre o ombro de gigantes. Então ele permitiu-se abrir, né? Para uma série de coisas, aplicou a razão dele, descontaminada, porque ele podia olhar com muitos olhos para aquilo. E isso fazia com que ele visse longe. Gente, olha só que interessante. Muito legal, né? E a última é a noesis. A noesis é aquela verdade intuída. Pensa nisso. Gente, aquela coisa que vem de dentro, todos nós temos, né? Uma vozinha que vez ou outra ela aparece e fala assim pra você: é isso. Faz assim. Gente, normalmente quando a gente não dá ouvido, a gente se quebra, não é verdade? A gente quebra a cara. É impressionante. Eu, quando ela fala pra mim faz, eu faço. Quando ela fala fica, eu fico. Quando ela fala vá, eu vou. Se ela fala não, é não. Sabe? Porque ela traz pra nós a verdade das coisas, né? Então a pessoa que vive e dá ouvidos a essa vozinha, ela consegue ali atingir essa verdade intuída, não é? E ela tem uma intensidade tal que ela é justa, porque você sabe que ela é inegável, ela é imutável, ela é o que é. E você tem tanta certeza, e você pega essa verdade muitas vezes, você aplica para uma infinidade de coisas na sua vida. Quando a verdade é intuída. Sabe que aí essa questão da verdade intuída, gente, entra muito a questão do arquétipo, tá? Bastante. Nós temos em nós o arquétipo da velha sábia, do velho sábio, né? Quem leu aí Mulheres que Correm com os Lobos, sabe de La Loba, la que sabe, a que sabe todas as coisas, que está ali contida em nós, detentora de toda a verdade. E quando nós estamos realmente necessitados, esses arquétipos vêm, intuem você com a verdade, eles falam para você, eles colocam a verdade ali para você. A verdade intuída é a noesis de Platão. E é um ponto assim que eu acho que a gente devia buscar, né? Deixar um pouco também a razão, não é isso? Porque, gente, olha, eu acho muito comum muita gente querer anular em si os instintos, a intuição. Não é por aí que funciona. Se está em nós, se existe em nós, é pra gente usar. Você desprezar um aspecto teu é desprezar a si mesmo. É para usar. Então vamos usar nossos instintos também, porque você muitas vezes deixando um pouco a razão de lado e usando os seus instintos, vem a verdade intuída. O arquétipo vem de lá dos primórdios, lá de trás. Aquela ideia primordial, o arquétipo vem, né? Lá que sabe, o arquétipo do velho sábio, e ele fala para você: a verdade é essa.
gente, você tem tanta certeza daquilo, mas aquilo vem com uma intensidade, aquilo vem te rasgando assim. E aí você muda completamente sua percepção. Gente, viver momentos assim é a coisa mais gostosa da vida. Nós deveríamos ser noéses o tempo todo. Verdade intuída, verdade intuída. Buscar lá dentro. Gente, esse é o conceito de conhecimento verdadeiro e opinião do nosso grande Platão. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Até o próximo vídeo.